Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Slim. Se vocês não estão aí, vocês podem chamar o pessoal para poder participar, porque esse episódio está muito mais do que especial, tá? Nossa convidada é uma pessoa que tem uma expertise muito grande no nosso tema. Mas antes de falar para vocês sobre o que a gente vai conversar hoje, já pode se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos para receber as notificações. E se você ainda não viu, tem vários episódios que você deve ver, tá? Por quê? Por que o nosso canal é especial? Porque ele traz aqui, é o único canal, tá? Que eu saiba, que traz aqui pessoas profissionais da área de saúde para poder comunicar informações sobre saúde, sobre bem-estar, sobre estilo de vida, inspiração e o principal, superação. Todos os nossos convidados que já chegaram até aqui têm histórias que próprias, né, ou de pacientes ou de clientes que compartilharam com a gente, e é muito importante a gente ver que se outras pessoas conseguem superar alguma coisa, a gente também é capaz de superar. Então é isso, já estou dando tempo para vocês chegarem, quem não chegou pode chegar. E eu vou falar agora um pouquinho sobre a nossa convidada, tá? Então, vamos lá, gente. Presta atenção só nesse currículo. Ela é pós-graduada em Estética e Cosmetologia. Ela é biomédica habilitada em análises clínicas e práticas integrativas de ozonioterapia. Já tá pegando qual vai ser o nosso tema? E é sócia proprietária da Renove, que é uma clínica que ela vai falar mais sobre isso. Então, nosso tema é um tema polêmico, que vai esclarecer as dúvidas de muita gente, inclusive a minha, a sua que está aí, né, nos assistindo. E a gente vai falar sobre ozonioterapia. Seja muito bem-vinda, Eliana Mota, aqui no nosso Pod Slim. Ai, que especial estar aqui com você. Eu achei muito interessante, doutora Mel, o único pod que fala sobre saúde e bem-estar. Isso é de suma importância. Cada dia que passa, a gente precisa, né, aprender mais sobre como cuidar da minha saúde. Como eu saber de novas oportunidades de melhoria e para o meu bem-estar. Já te agradeço o convite de estar aqui e te parabenizo, porque é sensacional, o espaço é lindo. Se você ainda não viu os episódios, assista, que vale muito a pena. Muito obrigada por estar aqui e vamos falar sobre esse tema polêmico e ao mesmo tempo tão gratificante falar. Vamos lá, então. Com certeza. O que eu penso assim, Eliana, o que eu poderia fazer, e até que me sugeriram, trazer para cá para o Pod Slim só médico, mas é a primeira pessoa a bater o pé e falar, não, fui eu. Eu queria fazer, né, aqui um espaço, né, em que eu trouxesse profissionais de outras áreas da saúde, mesmo porque eu trabalho com uma equipe multidisciplinar. Sim. Eu trabalho com nutricionista, aqui no consultório, com educador físico, lá na UTI, eu ainda trabalho em UTI, eu trabalho com fono, com físio, com dentista, com psicólogo. Né? Gente, então não tem como. Se você não vive a saúde hoje, né, de forma integrativa, que eu falo, e multidisciplinar, você tá por fora, porque quem mais vai se beneficiar com isso é o paciente. Verdade. Não é verdade? É verdade. E é interessante, né? Porque falar de saúde integrativa, saúde total do indivíduo, é pensar, por exemplo, quando o Fernando está lá na odontologia e observa um dente que está com problema e encaminha um pedido para o cardiologista daquele paciente, olha, preciso fazer a extração, como anda a saúde cardiológica dele, isso é integrativo. Exatamente. É cuidar da saúde toda do paciente, assim como a gente faz nas partes de terapias, né, e outros tratamentos que a gente utiliza e oferece na nossa clínica. Então, assim, é pensar dessa forma, doutora Mel. Parabéns! É uma médica à frente do seu tempo e pensando em cuidar da saúde total do paciente. Sim, o paciente, ele merece, gente. Ele merece ter a oportunidade de saber, né, sobre a medicina convencional, alopática, baseada em
evidências, eu tento seguir essa medicina, eu acredito nessa medicina, mas se o paciente tiver, se existem outras possibilidades que deram certo para outras pessoas, né, por que não, né, informá-lo sobre isso e dar essa oportunidade para cada um ali para escolher. Então, a gente está num século XXI de liberdade, de informação. O que vocês têm que fazer, que as pessoas têm que fazer, Eliana, é procurar informações de verdade, né? Isso. Sair da picaretagem, da fake news e procurar pessoas sérias. Isso é válido, eu acredito nisso. Então, Eliana, para a gente começar, antes de eu começar a fazer aquelas perguntinhas que todo mundo quer saber, fala um pouquinho da sua clínica, a Renove. Fala um pouquinho para a gente. Sim, a nossa clínica é uma clínica integrativa, então a gente tem profissionais atuando, eu sou biomédica e terapeuta, Fernando Freitas, que é meu esposo e sócio proprietário, é cirurgião dentista e também terapeuta, então é até importante falar que lá a gente faz a odontologia não somente tradicional, mas também a odontologia integrativa, e a gente tem parceiros como fonos, fisioterapeutas, então é uma clínica integrativa que também oferece tratamentos para a saúde, na área da beleza integrativa e para o bem-estar. A gente fica na rua Porciúncula, né? Bem ali, próximo das obras do Sesc. Olha só, gente, uma coisa que eu penso assim, Eliana, a Itaperuna é muito rico, né? A gente tem um hospital, né, que é conhecido internacionalmente, né? Na época do Dr. Renan, trabalhei, conhecia pessoalmente, uma pessoa maravilhosa. A gente tem, assim, muitos profissionais de saúde renomados, né? De várias especialidades. A gente tem uma clínica, né, que a sua clínica é uma clínica de primeiro mundo. Então, é muito bacana. A nossa cidade merece, né, ter muita informação sobre saúde. E vamos começar agora falando de você. Eu sei que você tem uma história pessoal muito linda, né? Que, né, mexeu com toda a sua vida e que te trouxe, né, na ozonoterapia, que a gente vai ser o nosso tema, o nosso bate-papo. Conta pra gente a sua história pessoal, compartilha pra gente, é claro, né? Se você quiser e puder, e porque o nosso espaço é inspiração. Eu vou contar a minha história de vida e vai ter um momento que, para algumas mulheres, isso é até um tabu. A gente vai chegar lá, sabe? E é preciso falar sobre isso, sabe, doutora Melina? Melissa, é interessante demais falar que eu sou a própria prova viva de que as práticas integrativas funcionam quando feita de uma maneira correta, com um profissional capacitado. Então, eu vim, na verdade, da comunicação e educação. Eu tenho formação em letras, pedagogia e de comunicação. Trabalhei por 18 anos nessa área, fui tutora do CEDERJ, enfim. E eu sempre fui tratando de problemas em mim, problemas intestinais, inflamação e a endometriose. Então, desde o primeiro momento, a primeira menstruação, eu já comecei a desenvolver, lá quando adolescente, né, muitas cólicas. E isso foi se agravando, só que o tratamento naquela época era apenas medicamento ou suspende a menstruação por um tempo para a endometriose não evoluir, para você não ter essa piora de qualidade de vida, porque a mulher que trata endometriose, ela sabe do que eu estou falando, né? Não são apenas cólicas, mas é um inchaço em excesso, são náuseas, um desconforto que todos os meses acontecem. E aí, eu cresci naquele processo de muito medicamento e dobra a dose, e muda o medicamento, e troca mais um tratamento, e não tinha uma melhora. Eu convivia com aquilo. Eu carregava dor, inchaço abdominal e por aí vai. Chegou um momento, a Eliana cresceu, a Eliana desenvolveu seus pensamentos e eu comecei a analisar que não está legal. A vida toda. Reprodutiva, né? Que é a fase mais ativa da mulher, né? A mulher sofre isso na vida, na melhor fase. A vida toda eu vou passar por isso, né? E aí foi muito tarde, infelizmente, que eu pensei a mais, sabe? Eu aceitei um tratamento durante a minha adolescência, a minha juventude, até uma fase adulta, para depois me tornar um ser crítico e analisar, peraí, até hoje isso não me causou um bem, não existe uma outra solução. E quando eu, de fato, fui pesquisar sobre o problema, e aí a gente descobriu que a endometriose já estava crônica, e foi um processo que eu já tratava inflamação intestinal, então ela se uniu a algumas porções de processo de inflamação intestinal. E o diagnóstico, em um momento, era que eu precisava retirar
o útero, eu precisava retirar todos os órgãos em que a endometriose estava aderida. Só que eu estava numa fase que eu, num primeiro casamento, tentei engravidar, não consegui. E eu queria... sofrendo as complicações, né, da endometriose crônica. Da endometriose crônica. E eu pensei nesse momento, poxa, mas eu quero mais um tempo. Quem sabe lá na frente eu não possa, eu não consigo engravidar, né? Como que eu vou retirar agora e não poder gerar? Imagina, isso tem anos. E aí eu fui pesquisando, não encontrei uma alternativa aqui na nossa cidade. Eu sou de Itaperuna, né? Não encontrei uma outra alternativa. Os medicamentos eram praticamente os mesmos, o tratamento mesmo ou cirurgia. E aí eu fui buscar uma opinião de um outro profissional. Realmente, pela ressonância, a cirurgia no seu caso. Tudo espalhado, né? Isso deixa a gente até um pouco assim, meu Deus, isso pode se espalhar mais, porque aí a gente começa a pesquisar. Ela pode ir para o pulmão, ela pode ir para todos os outros órgãos, por várias partes do nosso corpo, né? E me deixou um pouco aflita, mas eu fui buscar uma outra alternativa, não do que eu só recebia de tratamento. E aí o Fernando já estava utilizando ozonioterapia na parte odontológica. Quando ele me mostrava os casos assim, olha que lindo essa cirurgia, olha que lindo esse processo de inflamação gengival, olha como que o ozônio recuperou, olha esse processo inflamatório em uma semana cicatrizado. Eu falei, peraí, endometriose inflama, processo que você está me mostrando na odontologia é inflamatório, será que eu não posso usar isso em mim? Será que a ozonioterapia com ozônio medicinal não pode me ajudar a desinflamar os processos no meu organismo? E aí fui buscar profissional que trabalhava com ozonioterapia para o meu trato. Não encontrei, nem em Itaperuna, nem na nossa região, nem no nosso estado. Fui localizar em Minas. Isso foi em que ano, Eliana? Olha, vai para 9 anos. Sim. Que eu venho cuidando a mais de uma forma diferenciada, né, o meu processo. Com terapias integrativas, que não fiquei só na ozonioterapia, eu utilizo laser, eu faço enemas, né? E também, claro, outros detalhes que vão desinflamar o meu corpo para que a endometriose não progrida. Entendi. E aí fui para Minas e lá encontrei um médico que também era terapeuta. Então, ele atuava nesse processo como terapeuta. Entendi. Mas era um médico ginecologista. Entendi. E entendeu o meu caso. Eu mostrei, olha, eu passei por vários outros médicos e a minha ressonância está aqui, e o processo é esse. Eu não quero retirar meus órgãos agora. Eu posso até retirar um pouco mais à frente, mas não agora. Não, eu quero ter uma melhora de vida, mas eu quero ficar com os meus órgãos um pouco mais. Porque eu ainda quero tentar ser mãe, coisa que eu não consegui, né, nesses anos todos. E aí eu comecei a fazer a terapia com ozônio, fazendo a limpeza intestinal, modulando algumas taxas, claro, e ozonioterapia. E olha, na 3ª sessão, eu já comecei a ver uma mudança no processo de cólicas. Sintomas, você já sentiu melhora logo de cara, isso? Né? 3ª sessão. Só que um tratamento, no protocolo, eu precisava ir 2 vezes na semana, em tantos meses e tal. Eu falei, como é que eu vou fazer? Fica complicado, eu estou trabalhando. E aí eu falei, Fernando, será que eu não posso, então, comprar um aparelho? Você não pode tirar lá do consultório e trazer para mim. Será que eu não posso comprar um aparelho e eu fazer em casa? Aí eu perguntei ao médico, você não me passa como que é? Qual que é essa quantidade que sai? Não entendia nada de ozonioterapia, né? Via encher a seringa e depois era com água e tal. Não pode me falar como que é? Não tem como. Você precisa, pelo menos, ser uma profissional terapeuta. Era o mínimo na época, tá? Não havia lei, não tinha uma regra maior. No mínimo, terapeuta. Como que eu faço isso? Fui estudar. Foi correr atrás. Fui estudar. Quais terapias que eu preciso fazer? Vai a Eliana para São Paulo, vai a Eliana para o Sul, vai a Eliana para o Rio estudar, até me tornar uma terapeuta e poder fazer cursos de ozônio, poder comprar um equipamento e poder utilizar em mim.
Interessante. E aí eu comecei a fazer a terapia de uma forma, né, num protocolo correto. E, claro, eu tinha o médico me orientando, sim. né, com as taxas que eu precisava melhorar, o que eu precisava fazer junto com a terapia complementar. Deixa eu, então, tentar resumir o que eu entendi para ver se é a mesma coisa que o público entendeu. Você, Eliana, durante, né, o seu processo de tratamento, de tentativa de cura ou de controle da endometriose, você utilizou a medicina convencional, alopática, tomou remédio, né? Na época, né, o tratamento era aquele. Hoje, graças a Deus, a gente tem tratamentos muito mais, assim, amplos, né? Que contemplam muito mais coisas. Mas dentro daquela época, você procurou o convencional, né? Infelizmente, para você não teve jeito, e a partir daí você passou, né, para a terapia complementar, que no caso, né, ou alternativa, que foi a ozonoterapia há muitos anos atrás, alguns anos atrás, e que deu certo para você. Então, você fez o caminho que eu acho que é o que eu tenho que fazer, né? Porque não é chegar lá, né, eu quero fazer ozônio, né, sem passar pelo... É um processo, né? Eu acho que tem que ser um processo. E sempre ter o acompanhamento do seu médico. Por mais que o seu médico fale assim, mas eu não acredito muito. Mas ele está ali te acompanhando e vê o seu processo. Então, todos os anos eu fazia ressonância. Isso que eu ia te perguntar, como é que é o controle radiológico de imagem? Como é que, me fala como é que você está hoje? A gente faz a ressonância, então, ano e ultrassom. Certo. E era interessante que chegou num período, isso eu venho tratando quase 9 anos, que aí o pessoal da radiologia falava assim, tá chegando a menina do ozônio, ou tá chegando a mulher que faz o ozônio, porque eles me perguntavam, não, mas tá menor, me fala o que você tá tomando, o que a senhora tomou, né, que geralmente é assim, o que a senhora tomou, qual que foi o processo? Eu falo, não, eu tenho acompanhamento com o meu médico, mas eu tô fazendo uso de terapias complementares. Porque o meu corpo também já estava saturado de muito medicamento, Mel. Eu já não estava aguentando, eu ficava no inchaço incontrolado. A retenção de líquido era muito grande. E aí eu ia para o nutricionista, vamos mudar de novo a alimentação, porque isso influencia também. A alimentação para a mulher que sofre processos inflamatórios, né? Na questão intestinal ou com a endometriose, tem que mudar tudo isso daí. Eu costumo falar, Eliana, que a endometriose é uma doença da mulher moderna, tá? Porque a endometriose, ela tem os fatores genéticos, sim, mas ela tem os fatores, né, relacionados à má alimentação, né, a dieta, né, inflamatória, que é a comida fácil, a comida industrializada, rápida, ao sedentarismo, ao estresse. É uma doença que ataca a mulher na vida reprodutiva, nessa fase ativa, que ela está trabalhando, cuidando de marido, cuidando de filho, então ela está com estresse, né, lá do alto. Então, é uma doença da mulher moderna. E que se a mulher não parar e começar a ver item por item, né, o processo vai se alastrar. Né? Que é aquela, para quem não sabe, eu vou falar assim rapidamente, a endometriose é uma proliferação, né, do nosso tecido endometrial que reveste a nossa cavidade uterina. Então, quando ocorre essa proliferação anormal, né, em excesso, esse tecido ele vai se depositar em outros órgãos fora dessa cavidade, né, inclusive podendo comprometer intestino, né, trato geniturinário e para longe. E como eu falei, vai para pulmão. Sim, tem sendo casos, muito mais complexo de se tratar. Aqui em Itaperuna já teve um caso. E aí foi a minha irmã que me alertou na época. Olha, de fato, corre para tratar, porque fulana de tal foi para o pulmão. E nem se acreditou no período, né? Endometriose no pulmão, como assim? Isso pode acontecer. Pode chegar nesse ponto, né? Pode. E é interessante que eu fui pesquisar todo o processo inflamatório que acontecia no meu corpo. Né? Então, eu não fui estudar só ozonioterapia para poder utilizar.
Eu fui fazer outros tipos de cursos até entrar numa faculdade de biomedicina. Sim. Aí parece, né, a impressão que eu tenho, né, Helena, com o avançar dos anos, né, como é que eu vou falar? Os requisitos foram ficando maiores, Sim. né, para segurança mesmo. Isso é importante, né, gente? As coisas foram evoluindo, né, para o paciente ter essa segurança, já que ainda não tem, assim, muita liberação científica, né, com muita, né, respaldo. Então, a segurança tem que aumentar. Né? E lá atrás não tinha tanto. Hoje eu posso te falar que sim. Se você entra no PubMed, você vai ver. Tem muito estudo, realmente. Todos os estudos, né, que falam sobre. Mas aí eu fui estudar mais, né? O porquê que o meu corpo desenvolve, que eu não descobri só a endometriose, eu já tratava desde pequena processos inflamatórios intestinais. Então eu descobri que o meu tipo sanguíneo é compatível a, né? Então, o meu tipo sanguíneo, para quem ficou na curiosidade, AB negativo, tem menos enzimas, gera sim processos inflamatórios. Então vai, Eliana, estudar tipos sanguíneos. Entendi. Encontrei uma mestre em Portugal que vem para o Sul ministrar cursos. Eliana foi fazer o curso para entender o corpo da Eliana, tá? E aí fui na sequência. E aí fui fazer modulação intestinal com o professor Murilo Pereira. Então, foi uma coisa puxando outra. Foi. E aí eu estava inserida dentro de biomedicina para estudar todas as porções, todas as células. Eu consigo fazer alguma modificação onde o que eu tenho que repor, o que eu tenho que melhorar, né? E com isso eu fui alargando, eu falo assim, as fronteiras do estudo para estudar não só o meu corpo, porque quando eu entrei em biomedicina e aí no processo de estudos eu comecei a fazer atendimentos. Como empreendedora, eu montei uma estética apenas numa cidade próxima, que é em Laje do Muriaé. E ali a gente começou a fazer atendimentos colocando a ozonioterapia dentro da limpeza de pele. E a esteticista utilizava a água ozonizada, o óleo ozonizado, e o processo inflamatório melhorava. A massagem era feita com os produtos ozonizados. Havia hidro para pés e a melhora da circulação acontecia. Então, eu também tive esse lado empreendedora, abrindo uma estética e inserindo a ozonioterapia e os produtos ozonizados para até mesmo, de fato, assim, será que esse outro lado, a ozonioterapia, funciona também mesmo? Vai ajudar, né? Será que vai ajudar? E realmente foi um outro lado que eu vi uma expansão de tratamentos e de qualidade no tratamento a mais, sabe? Então, aproveitando esse gancho aí dessa expansão que você está falando aí, né? Desse lado empreendedor de mulher, porque não é qualquer mulher que faz isso, não. Vamos falar da parte legal. Eu creio que tem muita gente que tem os receios, né, com relação à ozonoterapia, com relação é legal, pode fazer, está baseado em quê? Quais são os registros profissionais que liberam, que não liberam? Então, vou falar para você o que eu sei sobre o Conselho Médico, né, o Conselho Federal de Medicina, e você vai falar sobre as últimas leis, né, que estão aí para a gente poder esclarecer o público, porque isso é importante, né, ter esse embasamento. Então, o que eu sei, Eliana, é que o CFM, em 2018, ele proibiu que os médicos utilizassem a ozonoterapia como forma de tratamento. E, porém, liberou, né, caso fossem utilizados sob forma de estudos científicos ou projetos de pesquisa, né, e seguindo todos uns requisitos de ética, de segurança, etc. Então, isso foi para os médicos. Mas eu sei que hoje também tem uma lei agora recente, essa que eu estou te falando do CFM foi em 2018. Tem uma do ano passado, de 2023, que foi, inclusive, sancionada pelo presidente, né? E eu queria que você falasse mais para o público entender dos outros registros profissionais sobre essa lei. Tá, vamos falar. Isso é de suma importância, esclarecer a população que é legal. Existe portaria do Ministério da Saúde, que a gente também vai comentar, e que existe a lei que autoriza o uso em todo o território nacional, né? Então, a gente vai comentar. Mas antes, eu gostaria muito, doutora Mel, de falar sobre o que é ozonioterapia. Isso, o que é o gás ozônio, né? Ozonioterapia é uma terapia complementar que se usa um tipo de gás
que nada mais é mistura de oxigênio e ozônio, né? E aí a gente sabe que existe o ozônio lá na camada de ozônio e acontece de uma forma natural, existe a eletricidade em contato com o oxigênio que faz o ozônio, que é o O3, um gás com mais molécula de oxigênio, acontecer. E esse gás está em uma camada nos protegendo de raios, enfim, né? Para que a gente tenha uma vida um pouco melhor e mais protegida de raios que podem causar danos a nós. E aí, como que o homem reproduziu isso para a gente utilizar? E aí existe o ozônio medicinal. Sim. Então, o homem, ele fez com que a eletricidade, que acontece de forma natural lá em cima, né, nas camadas, ele fez isso em forma de equipamento. Então, o equipamento é feito, existe equipamento específico em que a gente utiliza o gás oxigênio medicinal. Esse gás vai passar pelo aparelho, né? Assim que a gente liga na eletricidade, na tomada convencional, e aí vai passar por dentro de um processo que é vidro, que é porcelana específico, que vai fazer com que a geração de O3 aconteça. Então, na verdade, estudos estão acontecendo até mesmo falando sobre oxigenoterapia. Por quê? O ozônio que sai ali no equipamento tem 95% de oxigênio e somente 5% é ozônio. Então, na verdade, é uma terapia que contém mais oxigênio medicinal e apenas 5% é O3. Olha que interessante. Eliana, esses aparelhos são padronizados? Como é que é? O do Brasil é de um jeito, fora do Brasil? Como é que é? Tem um padrão? Exatamente. De segurança, no Brasil, de concentração? No Brasil, a gente tem que utilizar os equipamentos, e isso a gente fala para todo profissional, tá? Equipamento com registro de Anvisa. E um outro processo, você não pode comprar o seu equipamento e usar para a vida. A cada 6 meses, você tem que fazer o chamado calibração do seu equipamento. Como se fosse uma manutenção mesmo, né? Mas é calibração porque vai passar por todo o processo para entender se a liberação de oxigênio que está passando ali dentro do aparelho está gerando, de fato, O3. Porque se tiver desregulado, por isso que cada aparelho tem o seu manual, o seu pré-requisito, né? Por isso que é um aparelho caro ainda. Porque ele é quase que feito totalmente manual, né? Existe, tá, gente? Para vocês saberem a manutenção desse aparelho. A manutenção não, a calibração. Né? Melhor falando, de 6 em 6 meses. Tem fiscalização? Como é que é a fiscalização? Então, Eliana, existe um conselho que cobra de uma clínica? Como eu sei que a sua clínica segue todos os requisitos. Existe essa fiscalização? Como é que é? Então, cada conselho que vai fazer a sua fiscalização. Né? Entendi. Na verdade, eu sou um pouco chata. Eu já levo, quando a gente vai fazer documentação para vigilância, já mando tudo, de todos os aparelhos e tal. Mas é cada conselho que tem a sua norma, sua regra, e que vai pedir isso. Mas eu já aproveito e falo para o profissional do ozônio que está assistindo ou ouvindo a gente. Você tem que calibrar o seu equipamento. Não é só comprar o equipamento e utilizar. E outro detalhe, doutora Mel, ver a procedência de onde você está adquirindo o seu oxigênio medicinal, porque também tem que ter um registro, porque também você tem que ter ali a documentação que esse oxigênio que você está utilizando é um oxigênio de puro, qualidade, né? de qualidade. Então, olha aí, gente, Fica olha a que dica dica também. preciosa. Gente, eu não estou falando que esse podcast é o melhor podcast do Brasil. Presta atenção nisso. Você que está pensando ou que faz uso da terapia, da ozonioterapia como forma de um tratamento complementar para ajudar na sua saúde, veja isso na clínica que você está se tratando. Cobre isso do profissional, isso não é vergonha nenhuma, esse é direito seu, tá? De consumidor mesmo, para você ter um tratamento de qualidade que realmente faça efeito e que não prejudique a sua saúde. Então, isso daqui, a Eliana está dando dicas preciosas que eu não sabia, eu tenho certeza que muita gente aí não sabe disso e que é super válido. Amei essa dica. A gente não pode, a gente tem que falar e alertar os profissionais. A gente sabe, em toda profissão, há profissionais e profissionais. E aí eu chamo a atenção dos profissionais, andar de uma forma segurança, porque você está cuidando de vidas. Exatamente. Não é?
Em qualquer tratamento, você vai colocar as suas mãos em um paciente, você está cuidando de vidas. Então, fazer o melhor sempre. Muito legal. Vamos falar sobre lei, portaria. Pra gente fechar essa parte, já foi muita coisa esclarecida assim, pra gente de questão de segurança, de fiscalização. Essa dica preciosa aí da calibração do aparelho, que é semestral. Tem que ficar de olho as clínicas. E se você, consumidor, tem que ficar de olho também, né? Não deixar isso para lá. Sim, pede lá. Você tem a documentação da calibração, ou se quer falar manutenção, como que faz a manutenção do seu aparelho, né? Outro dia foi um enfermeiro para ser tratado lá com a gente. Eu falei, me desculpa, eu não vou poder te atender essa semana, porque os equipamentos foram para São Paulo para fazer a manutenção, a calibração. Calibração? O que é isso? E olha que já utiliza ozônio, já conhece o uso do ozônio medicinal. Existe, tá? E é necessário que aconteça. Ótimo. Tá? Para quem não tem assim, experiência, para mim está sendo um aprendizado e uma novidade, né? Então, creio que para você também, quem já usa e não sabe, ficar ligado nisso. Então, gente, até para mim que não tem experiência, né, e tenho certeza que tem muita gente também que não tem, aproveitar essa dica preciosa e vamos aproveitar esse gancho e falar sobre a regulamentação, a legislação, né, dessa lei famosa aí de 2023, que a Eliana vai contar um pouquinho para a gente. É interessante, doutora Mel, que a lei é agora de 2023, mas existe a portaria do Ministério da Saúde de 2018, incluindo a ozonioterapia como uma das práticas em políticas públicas, né, de práticas integrativas. Você fala no SUS mesmo? No SUS, Ministério da Saúde. Okay. Então tá lá, PICS. Programa de Práticas Integrativas Complementares. Isso é do Ministério da Saúde, a portaria 702, de 21 de março de 2018, que inseriu a ozonioterapia como uma prática integrativa reconhecida nível Brasil, em todo o território. Nessa portaria que foi incluída a ozonioterapia, foi incluída também a acupuntura, imposição de mãos, reiki, até aromaterapia. Então, olha que interessante. E é legal falar também que a gente escuta pouco se falar sobre o uso da ozonioterapia, né, ozônio medicinal, das práticas integrativas, mas que aqui pertinho da gente, em São João da Barra, existe um núcleo de práticas integrativas ofertando ozonioterapia à população, ofertando acupuntura e tantas outras práticas integrativas através do SUS. Olha que interessante. Olha, mais uma informação aí preciosa pra gente. Pertinho. E falando da lei, a lei de número, vamos lá, 14.648 de 2023, que autoriza o uso da ozonioterapia em todo o território nacional, só que aí agora com caráter. Só profissionais da saúde e estética nível superior. Então, aquele profissional que era só um terapeuta e tal, agora, dentro da lei, não vai poder utilizar de ampla forma a ozonioterapia. Ele vai poder utilizar uma água ozonizada? Vai. Um gel ozonizado para massagem? Sim. Um óleo ozonizado para ajudar a tratar feridas e outros tratos? Sim. A não ser que ele faça uma faculdade, né? A não ser que ele faça uma faculdade e se torne... Isso aí, um profissional regido por seu conselho. Porque aí a gente está falando de portaria do Ministério da Saúde que autoriza, a gente está falando de uma lei que existe, mas cada profissional é regido por um conselho. Aí agora a gente tem uma outra regra, porque cada conselho vai dizer que o profissional pode usar ozonioterapia, mas, por exemplo, o meu conselho de biomedicina requer cursos de, no mínimo, 40 horas com práticas. Ótimo, entendi. Tá? Então, a fisioterapia, os fisioterapeutas podem utilizar? Podem, mas tem norma dentro do conselho, vai seguir a portaria do Ministério, vai seguir dentro da lei, mas tem que seguir o seu conselho, que as horas são maiores. São diferentes, né? Então, vai variar de um conselho para outro. Você que é um profissional de nível superior da área de saúde, né? Sim. Estou falando, exceto a medicina, mas várias outras especialidades, tá? Que querem fazer uso, né, terapêutico, né, profissional mesmo da ozonioterapia, tem que, além de ser formados,
ter essa capacitação dentro do seu conselho por horas de estudo e de prática. Exato. E não é qualquer curso, Sim. tá, doutora Mel? Tem que estar vinculado com o conselho. Certo. Então, é bem restrito. Sim. O profissional que utiliza o ozônio, eu posso falar para você, só se ele não quiser ser um bom profissional, que está muito restrito para ele poder utilizar. Sim. Ele tem que se capacitar, é mínimo 40 horas, é mínimo 80 horas. Tem conselho que exigiu o mínimo de 120 horas. Então, entendi. Ele tem muito estudo, ele está embaseado, né? Não é assim, agora tem a lei, eu vou... na fulana de tal ali da esquina que mexe com ozônio. Não é assim. Outra dica para você, saber da capacitação do seu profissional. Exatamente. Tem que ter uma capacitação e uma prática, né? Exato. De horas cumpridas para a pessoa estar habilitada a isso. Gente, e há no registro desse profissional, tá? Se não está escrito a especialização, tem que vir escrito habilitação. Interessante isso também. Tá? No meu conselho tá lá, habilitada em práticas integrativas, mas qual? Ozonioterapia. Foi o que eu falei do seu currículo, né? A gente falou isso logo no começo. Exatamente. O Fernando, que é cirurgião dentista, que na verdade a odontologia saiu na frente, viu? Liberou o uso, habilitando esses profissionais desde 2015. Né? Então, a odontologia saiu na frente, a odontologia habilita em autólogos, que é o uso do PRP e PRF, também habilitou em ozonioterapia, isso desde 2015. Né? Então, não é algo que a gente está falando, se ouvindo mais agora. Né? E eu acho que está se ouvindo mais de 2023 para cá, porque o presidente sancionou a lei e aí espalhou notícia, houve notícias boas, houveram notícias ruins, muitas fake news, mas o importante é a gente informar que existe uma lei, existe uma portaria, mas que cada conselho segue a sua norma também. Né? Cada profissional é regido pelo seu conselho. Exatamente. Então, mais uma forma, gente, da gente, né, da população se prevenir, né? Saber dessa questão do conselho, saber das práticas de segurança dos aparelhos que a gente já falou agora. Isso. Né? Então, isso é muito, muito importante, né, para a segurança. Falando em questão de aparelhos e de segurança, você sabia, doutora Mel, que não é qualquer aparelho e até mesmo objetos que eu vou utilizar para poder manusear o ozônio medicinal? Não. Por exemplo, a sonda é específica, tem que ser siliconada. Uma seringa tem que ser específica, siliconada. Olha. Tem todos os detalhes que... Por isso que eu falo, um profissional, de fato, que se capacitou dentro do seu conselho, ele vai utilizar a prática da melhor forma. E vai fazer um processo com segurança para o paciente. Com segurança. Né? A gente fala que é com segurança para o paciente, para ele próprio. Sim, né? Claro. Existe um termo de livre consenso, o paciente tem que assinar o termo de livre consenso. Existem exames que a gente precisa fazer pedido, o paciente tem que trazer esse exame. Na verdade, alguns exames e um específico, né? Que já tô doida para chegar nessa parte. Então tá. Que a gente adora conversar, eu também adoro essa questão. Existe essa questão, não é assim. Então tá. Agora eu vi o profissional é capacitado, eu vou lá me tratar com ele, cheguei lá, vamos fazer ozonioterapia. Não é assim, tá? Exatamente. Tem todo um cuidado, todo um preparo e um protocolo a ser seguido. Então tá bom, então vamos mudar, assim, já conversamos com muita coisa interessante nessa primeira fase do nosso bate-papo. Vou parar um minutinho e pedir, larga de ser preguiçoso e preguiçosa, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha, tá? Valoriza a gente que tá aqui, a Eliana, que tá disponibilizando o tempo dela precioso para poder dar informações sobre segurança, sobre protocolos de várias coisas interessantes, gente, que se você for procurar aí, você não acha isso na internet não, tá? É só de uma pessoa capacitada para poder falar. Então, entre no nosso canal, se inscreva e siga a gente, curta e comente e compartilhe. Então, vamos mudar de pergunta agora, vamos mudar o foco. Eu sei que você gosta muito da vitamina D.
tá? Eu sim. também sou uma pessoa que eu acho que a gente tem sempre que tentar manter os níveis de vitamina D otimizados. A vitamina D é muito mais que uma vitamina, tá, gente? A vitamina D é um hormônio, tá? Ela é produzida, né, pela nossa pele através da incidência dos raios solares. Então, não regula só o metabolismo ósseo, como todo mundo pensa em vitamina D, em cálcio, em osso, mas ela participa da regulação do nosso sistema nervoso, está muito relacionada à sua deficiência com quadros depressivos, transtornos mentais, protege a nossa imunidade, nosso sistema cardiovascular, ajuda na processo inflamação, né? Inflamatório. Exatamente. Então, eu sou uma fã, eu sempre tento otimizar os níveis de vitamina D dos meus pacientes. E eu sei que você gosta muito, eu ouvi você falando sobre isso. Fala, então, dessa questão do pré, né? O que fazer antes de usar, quando o paciente procura você na sua clínica, sim, a ozonoterapia. Comenta com a gente isso. Esse pré, exatamente, vendo essas taxas do paciente. Então, vai depender do que ele chega para mim. Então, já que a gente está falando de inflamação, o paciente chegou com uma ferida, quer seja ela causada por complicações do diabetes ou questão vascular, enfim, mas a ferida está instalada. E se essa ferida, aí eu chamo a atenção para outro detalhe que eu gosto muito também. Se essa ferida está instalada e ela está com um processo inflamatório alto, você vê os tecidos muito inflamados, tem excesso de bactéria ali. E se tem excesso de bactéria ali, eu vou precisar também desparasitar esse paciente. E aí, depois, eu entro com essa suplementação. Então, são detalhes que o paciente, às vezes, por vezes, chega lá achando assim, eu vou chegar, vou fazer ozônio, minha ferida vai cicatrizar e pronto, eu estou indo embora. É o processo. Até porque se a ferida está exposta, está no maior órgão, né, nosso, que é a pele. O que lá dentro está acontecendo que não conseguiu cicatrizar? Aí entra a desparasitação, que é de suma importância. Se há um processo de muito tecido inflamado, aí entra a vitamina D, que vai nos ajudar na questão de desinflamação, e uma das vitaminas do complexo B que vai ajudar no processo de reparo, de cicatrização, né? Então, tudo isso a gente precisa ver. E no tratamento de ferida em si, o protocolo não é só com esses quesitos que eu falei. A gente entra com fotobiomodulação, que é o uso do laser de baixa potência também. Que aí o reparo tecidual acontece de uma forma mais prazerosa, sabe, doutora Mel? Entendi. E eu fico muito feliz quando chega um paciente, o último foi uma perna, com exposição de muitas feridas, tecido já com algumas porções necrosadas, e a gente consegue reverter esse quadro em que o paciente não precisou amputar o seu membro, né? Então, a gente tem casos, assim, de sucesso com o protocolo com ozonioterapia, com reposição da vitamina, com outros cuidados. Mudança de estilo de vida, de né? estilo de Se o vida, paciente... alimentação, né? E a gente conseguiu retirar dedo que ia ser amputado, um pé que não tem mais jeito. Vamos, então, para o alternativo? Sabe a questão da Eliana, que ia ter que operar? Sim. E aí a família, peraí, vamos pelo menos tentar? Há risco de, porque também é um caso, tá? Já chega para mim aquele tecido totalmente necrosado, sem vida, que né? há risco para a saúde desse paciente. Aí não tem mais jeito. Isso é a questão da responsabilidade, Responsabilidade tá, do gente? profissional. Eu que trabalho também em terapia intensiva, eu sei, se a gente não pode Sim. perder tempo querendo salvar uma coisa que, se a gente postergar um pouquinho, Isso. né, vai comprometer não só um membro ou uma parte, mas uma vida. Exato. Né? É a questão do profissional que tem responsabilidade, que tem capacidade de conhecimento, né? Então, isso daí também fica essa dica interessante, preciosa. E é interessante quando a gente pega os exames do paciente, a gente analisa esses exames, você logo encaminha, ó. É hospital. Isso. Urgência. Não tem como eu fazer um tratamento em você. Entendi. Isso aconteceu comigo esses Perfeito. dias. Porque não tem como a gente... Eu falo assim, como que eu vou tratar a senhora se suas células... Olha aqui. Aí eu tento explicar, né? Eu tô falando a senhora que foi um caso. E essa paciente foi ficar internada. Isso, se perfeito, tratar tá, gente? primeiro o interno, o corpo estava precisando de um gás, precisou de um medicamento, sim. Isso, gente, que
Nossa, por isso que eu estou muito feliz de ter trazido a Eliana aqui. Essa questão de combinar a medicina convencional, Sim. alopática, que precisa de usar medicação, Sim. às vezes a internação antibiótico, Isso. com uma medicina alternativa como forma, né, de gerar mais benefício e ajudar na mudança do estilo de vida desse paciente. Então, eu acho o tema rico e polêmico, mas polêmico no bom sentido. Sim. Por causa disso. Então, muito enriquecedor aí. Então, o que você está acostumado a dosar? Dosa vitamina D, ferritina, alguns marcadores inflamatórios, B12. A gente fala, eu faço um processo com o Fernando, porque na odontologia, né? Por isso que eu falei, a odontologia saiu na frente mesmo. Fazendo esses pedidos de exames, essas dosagens e parceiros médicos que eu tenho. Então, a gente tem a sala de reposição de vitaminas, mas a gente tem os parceiros médicos que fazem essas análises, porque eu, como biomédica, vou até um ponto. Certo. Tem uma parte que eu não posso. Sim, você eu não vou repor hormônio, não é da minha ossada, do meu estudo fazer. Né? Tem detalhes, ferro, eu não reponho ferro na clínica, requer um suporte hospitalar. Perfeito. Então, a gente vai até onde a gente pode caminhar. Agora, se o médico me encaminha, a dosagem é essa e tal, isso aqui eu posso administrar. O que eu não posso administrar retorna para o médico. Perfeito. E aí vai para o suporte hospitalar. Mas vamos combinar, doutora Mel, que a vitamina D acima de 40, de 30 é muito melhor? Claro que você não vai colocar ela lá, vou deixar 90, 100. Não há também essa necessidade. Aliás, existem protocolos específicos. Nos grandes centros, né? Exato. Nada ainda comprovado, mas existe estudos sim que estão a gente sabe. Mas a gente não vai chegar nesse ponto, né? Mas eu concordo com você, eu gosto também de deixar níveis mais otimizados, mesmo porque a gente estava conversando antes do nosso bate-papo aqui. Sim. É uma vergonha a gente estar num país tropical, embaixo dos trópicos ali, embaixo do sol, e que a gente tem os níveis de vitamina D mais baixos do mundo da nossa população, né? Então é isso, é aproveitar a natureza, o que Deus nos deu aí, né? Para a gente sintetizar, né? De forma natural a vitamina D, e caso seja necessário fazer as reposições, né? Que isso é importante. E eu gosto muito da reposição via injetável, pela síntese que vai acontecer no corpo do paciente, sabe? Claro que fazer a manutenção, você pode esclarecer isso muito melhor, é necessário. Porque tem paciente que pensa que é só repor de forma, vou fazer o intramuscular e pronto. Não é, né, doutora Mel? Não, com certeza. A manutenção tem que existir. Tem que existir essa manutenção. Eu acho que eu tento sempre, né, fazer a forma mais fisiológica possível. Se o paciente não tem nenhum distúrbio nenhuma síndrome desabsortiva, se ele tem capacidade total, né, de absorver, de ingerir, eu vou sempre preferir a via natural, que até pelo custo, é uma via menos invasiva, uma via mais barata, né, de administração oral. Agora, caso o paciente tenha alguma síndrome desabsortiva ou esteja com níveis muito baixos, porque às vezes os níveis são tão baixos que realmente para dar aquele up, aquele boom, a gente precisa de fazer um injetável. Eu não sou contra isso, mas eu sempre gosto de falar para o meu paciente qual é a minha preferência. Por exemplo, dá para ele essa chance dele poder escolher. Essa opção, né? Essa opção. Mas mostrando exatamente esse lado. Olha, sua vitamina D, porque é o caso que chegou para mim, tá? Está em 10, alguma coisinha. Eu já vi de 6. Olha só, 6? 6. Eu já vi de 6 aqui na nossa cidade. Olha só, doutora Mel. É de arrancar os cabelos, sabe, gente? E ainda acompanha uma B12 de 200. Sim, aí vai o combo, né? Vai a D de 6, vai a B12 lá no pé, vai a ferritina de 200, né? Que é um marcador indireto de inflamação. É o caos. Aí pega PCR, tá marcando, homocisteína também. Homocisteína, tudo. Pois exatamente. Então, é nesse nível. Aí, quando chega assim para você, claro que uma dose para dar uma subida rápida. Poderia ser. Se e o depois, paciente aceitar, entender, assim, eu acho válido nesses casos. Sim. Para ficar bem claro para todo mundo. Mas muito, muito bacana o nosso bate-papo. A gente tem essa troca aí com você. E eu vou te falar que eu mantenho a minha vitamina D
sempre assim, lá acima de 40, tá em 50, 60, por conta dos meus processos inflamatórios. Sim, você tem muita doença em atividade, né? Exatamente. Isso é importante, né? A gente precisa pensar nessa questão também, né? Eu trato inflamação intestinal, eu consegui eliminar, ai, glória a Deus, agora colonoscopia só daqui 5 anos. Doutora Estela, muito obrigada, estou em dia. Porque precisava fazer, repetir. Por conta da endometriose, né? E de pólipos, né? Já que a inflamação faz o processo acontecer, os pólipos ficam todos floridinhos, né? Rindo pra gente. Graças a Deus está tudo no lugar. E aí, olha que bênção. Colonoscopia só daqui 5 anos. Maravilha. Por isso que eu ajudo a manter o processo de inflamação controlado no meu corpo. Legal, muito bom. Vamos entrar agora num assunto que eu gosto muito, tá? Que é o que eu gosto mais de tratar. Eu trato tudo aqui, mas que eu mais gosto de tratar no nosso consultório, que é o tratamento de emagrecimento, né? Sabendo que a obesidade é considerado já uma doença, né, crônica, inflamatória, multifatorial, que leva em consideração componentes genéticos, né, nutricionais, ambientais, né, isso é muito hormonais, metabólicos, emocional, enfim, emocionais, doutora né? Mel? Inclusive já falamos sobre isso quando conversamos sobre compulsão alimentar. Então, como, Eliana, num paciente o que eu vou falar assim sobre mim para eu chegar em você, tá? Né? Quando chega um paciente aqui com a doença obesidade, né, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é sempre mudar esse estilo de vida, entender por que aquele paciente chegou naquele ponto. Como você falou, tem muitas causas emocionais, né, que uma boa anamnese, uma conversa, né, de qualidade com o médico vai conseguir, né, trazer à tona para a gente poder entender todo o processo. Essa mudança de estilo de vida, muitas vezes eu preciso abrir mão de medicação, né? Hoje nós temos medicamentos seguros que atuam a nível cerebral, porque é uma doença de hipotálamo, né? Tem um setup lá que marca o peso para cima, né? Como uma forma de proteção, né? Porque o tecido adiposo seria uma proteção antes, né? Hoje os pacientes estão em excesso. E como, depois de fazer isso tudo, aí, né, mudar esse estilo de vida, fazer as suplementações, as medicações, como que a ozonoterapia poderia ajudar um paciente que está acima do peso, né, a melhorar? Como que seria otimizar? Fala pra gente se você tem experiência e como é que é isso. Vamos pensar em cuidar desse intestino. Sim. De que forma? Então, eu vou usar um termo que muita gente conhece. Essa pessoa está enfesada. Sim. E aí esse termo me diz o quê? Que ela está repleta de fezes e que ela está com fezes retidas por anos nas paredes intestinais. E que essas fezes, e com constipação, e geralmente essas pessoas têm, né? Geralmente. Fazem com que essa pessoa inflame cada vez mais. Por quê? E ainda não se hidrata corretamente. Sim. E aí a gente fala assim, essa pessoa está se inflamando a cada dia, porque ela vai tomar, o corpo dela vai se hidratar com água de fezes. Se ela não toma líquidos, ela não toma água, e as fezes estão lá retidas, ressecando, detonando toda a porção intestinal. Toda a absorção. Então, o que é de suma importância? A gente cuidar desse intestino. Então, existem enemas, são processos terapêuticos, que aí a gente vai fazer a limpeza intestinal, por exemplo, com água ozonizada. Mas, para isso, a gente tem o requisito de observar através da anamnese e, geralmente, quando chega, indicado por um médico, eu já sei se essa pessoa é diabética, se ela está com as taxas boas ou não, se ela tem úlcera ou não, pólipos ou não, o que há nesse intestino, se essa pessoa tem pressão alta ou não, se está com supercrescimento bacteriano, supercrescimento fúngico atrapalhando. Porque, imagine, se essa pessoa está com supercrescimento bacteriano e o ozônio tem ação bactericida, se eu entro com uma água intestinal, uma água ozonizada no intestino dessa pessoa com excesso de bactéria, eu causo injúrias nessas bactérias e eu causo um desconforto muito grande nessa pessoa. Então, tem todo esse processo até a gente chegar com a limpeza intestinal. De que forma? Fazendo enemas,
com água ozonizada, e é uma água específica, bidestilada, ozonizada numa concentração específica, e aí sim a gente pode introduzir no paciente e fazer desprender essas porções de fezes que estão atrapalhando o paciente até a qualidade de vida. Isso seria uma opção, então, adjuvante, complementar a um paciente que está tentando perder peso. Exatamente. E que é muito obstipado, né? Constipado, a gente fala constipado aqui, né? Tem muita obstipação intestinal. Então, isso poderia ajudar, e ajuda sim, né, gente? A gente sabe que cuidar do intestino é um dos pilares, né, da perda de peso saudável. Então, a ozonoterapia ajudaria aí nessa questão do paciente muito obstipado ou constipado. Sim. Muito legal. Enemas, depois vocês dão uma pesquisada, é algo terapêutico, não é algo de agora, é da medicina tradicional chinesa, lá atrás isso acontece. Eu falo assim, a minha amiga estava falando, eu vou para a China estudar enemas, porque existem casas de enemas na China. Eu falei, mentira. Eu quero aprender mais, então, lá também, porque... e é algo interessante, porque eu fiz e faço em mim para os processos inflamatórios, né? E como que a gente sente a leveza, você sente assim... Ai, eu agora estou mais tranquila. E muitas pessoas que têm fezes retidas por muito tempo, ou intestino preso... Você pode reparar, a conexão intestino-cérebro é total, o sistema nervoso serotonina também. Lá embaixo, mau humor, estresse. Exatamente. Existe esse eixo, né? Há muitos anos até, né, do intestino-cérebro, que a gente está valorizando mais agora, né? E que bom que está sendo bom. falado mais e comentado mais. Porque vamos combinar, falar de intestino, falar de fezes, o famoso cocô, é um tabu muito grande. Mas a gente pega um exemplo da cantora Preta Gil, por exemplo. Foi através do formato de fezes... que ela desconfiou, né? Que ela desconfiou que havia um problema maior instalado nela, além dos sintomas, mais de uma semana sem evacuar. Existe também, né, Eliana, aquela escalinha de Bristol, né? Sim, que a gente consegue ver os formatos das fezes. É uma coisinha bem... né? Mas pelo desenhozinho a pessoa pode identificar. Eu digo que é tão importante. Não, porque... é uma coisinha tão, você olha assim, tão básica, mas que ajuda muito você a identificar ali. Porque a gente realmente tem que olhar para o nosso corpo. A gente tem que tentar se conhecer o máximo possível. Eu falo, o nosso corpo está excretando algo que não pode estar dentro da gente. Então, a urina, como que está a coloração, o cheiro, as fezes, o formato, o cheiro. Eu vou olhar para o meu cocô, Eliana. Tem que olhar para o cocô. Veja a coloração, veja. Existem problemas seríssimos, problemas de saúde que são identificados pelas fezes. Eu fiquei quase 9 meses num laboratório e eu vou falar para você, eu acompanhei tantos casos que eu falo assim, meu Deus, a gente tem que dar mais importância a esses exames, que a gente conseguir identificar lá dentro da micro. Ali que é identificado. É fezes no sangue. A macroscopia, sangue nas fezes, né? Você pegar umas fezes muito pálidas, né? A colia fecal, pensar em alguma coisa do fígado, né? Exatamente. Fezes muito escuras. Exatamente. Então, às vezes, só da macroscopia, do olhar, da ectoscopia, né? Você já consegue perceber. Então, se observem, né? Faz parte também do autocuidado, né? Estamos no Outubro Rosa, autoexame. A autoobservação de tudo nosso. Então, gente, infelizmente, estamos chegando na fase final do nosso bate-papo, que está muito legal. Ai, que pena já, doutora Mel! E para terminar, assim, eu estava assim, pensando sobre nossa conversa, sabe, Helena, para tentar fazer uma coisa assim, mais esclarecedor, o mais ético possível para o público entender, né? Para eu também tirar minhas dúvidas, para você expor, né? O seu trabalho tão bonito, tão qualificado. Então, eu estava pensando muito sobre isso. E existe um ditado que fala assim, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A dose. Né? Então, para você que usa a ozonoterapia, né?
o que você falaria sobre isso? Existe um protocolo para cada... É um protocolo individual. Se acontecer alguma coisa, porque existem efeitos colaterais, né? Se você faz uma medicina convencional, passa um remédio de pressão, se ele tomar 2, ele pode fazer hipotensão, ou se ele deixar de tomar, ele pode ter um efeito, uma dor de cabeça, né? Uma dipirona que a gente toma pode fazer mal pra gente. Então, como seria na ozonoterapia, né? Com relação a essa questão de segurança, que eu acho que é uma coisa que preocupa todo mundo mesmo, né? Sim. Dessa dose remédio e veneno, aquele ditado popular. Existe sim esse cuidado maior, e é interessante que quando a gente está utilizando a ozonoterapia de alguma forma no paciente, até mesmo quando a gente coloca o paciente na banheira de ozônio, que lá a gente tem a banheira de hidro, em que o ozônio fica atuante na água por 25 minutos, trazendo a melhora, consegue fazer um detox da pele, o relaxamento muscular. A gente tem essa banheira na clínica. Até nesse momento, a gente precisa averiguar primeiro pressão desse paciente como já que o processo circulatório vai estar em movimentação. Aí, os jatos da hidro vão fazer movimentação corporal e outros requisitos, mas quando a gente está fazendo o ozônio de outras formas no paciente, o oxímetro está no dedo dele sendo monitorado o tempo todo. Então, a averiguação de pressão, saturação, batimento é monitorado o tempo todo. Então, se você for me falar assim, e aí, dá ruim? Só se o profissional fala assim, só se o profissional quiser fazer acontecer de uma forma ruim, porque você pediu exames antes, você aferiu pressão, você está acompanhando e monitorando esse paciente, você está utilizando a dosagem segura para ele. Entendi. Então, é muito complicado eu te falar, dá ruim, porque você vai seguir o protocolo segurança. Então, a contraindicação, você não vai utilizar a ozonoterapia no paciente que ele não pode receber. Você falou, né? Você já chegou a ter casos de mandar o paciente de volta porque não tinha indicação nenhuma, né? Então... Exatamente. Aí vai para pro pronto atendimento, é o pronto-socorro, é a UPA. Então, regenera, restabelece sua saúde. Você quer ver um detalhe interessante? Diabético. O diabético chega com a ferida, não cicatriza, não cicatriza, é quase que a família, eu preciso, é a última, sabe? Coca-Cola do mundo, né? É a última esperança, né? Assim... Só que a gente precisa restabelecer essas taxas. A glicemia está totalmente descompensada, a glicada está lá nas alturas. Então, aí o recadinho vai pro endócrino, né? Vamos lá, eu preciso, como terapia complementar, que o senhor observe as taxas, ajuste e tal. Tá compensado, ele volta pra gente para fazer o atendimento. Então, o profissional mesmo, por isso que eu falei, existe profissionais e profissionais. O profissional capacitado, qualificado, ele só traz benefícios. Vai ter todo o cuidado, a gente tem 2 máximas do profissional do ozônio. Menos é mais. Tá? É a primeira máxima. Menos é mais. Mas eu tô utilizando ozonoterapia, nossa, que resultado, vou colocar mais. Pra quê? Por que você vai fugir uma regra de convenção, né? Se é aqui o caminho. Certo. A segurança é essa. Perfeito. E a outra é não fazer mal, não causar dano a nenhum indivíduo. E como na veterinária também se utiliza, né? Então, não causar dano a nenhum ser. É a máxima que todo profissional do ozônio pratica. Amei o nosso papo. Infelizmente, estamos chegando no finalzinho. E queria muito agradecer a sua presença, né? Eliane, que disponibilizou o tempo precioso dela para estar aqui com a gente, tirando dúvidas, né? Mostrando pra gente, né, que é um procedimento seguro, essa questão da interação médico-biomédico, né, a coisa da multidisciplinaridade é muito importante, né, e dos resultados que ela tem na clínica dela. Então, se você tiver interesse, entre em contato com a Renove, entre em contato com a Eliane, siga a Eliana, siga a Renove no Insta, me siga também nas redes sociais, e ela vai deixar o recadinho dela final, e te agradeço desde já, muito obrigada. Eu que agradeço por esse tempo esclarecedor
enriquecedor, né? E a gente reparte conhecimento, a gente recebe conhecimento. Eu acho que o indivíduo está no mundo para fazer trocas. E aí a vida corre muito bem. Eu te agradeço muito. Quero te fazer o convite aqui, dentro do pod, para mergulhar seu corpo na banheira de hidro com ozônio. Ainda tem cromoterapia, que é o estudo das luzes, que traz o relaxamento, né? Gente, tudo que eu tô precisando desse convite. Já tá feito o convite. Adorei. Vou te aguardar lá para você, de fato, sentir os benefícios do ozônio na água, na sua pele, para o seu corpo. Vai ser um prazer. Relaxamento muscular. E vou aproveitar e deixar o nosso arroba aqui, o nosso Insta, Renove com 2 N's, Clínica Cursos. Muito obrigada, viu, Mel? Beijo, beijão. E muito obrigada a você. Bye, bye. Até a próxima, pessoal.